Olá, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre, tá bom? O conteúdo de hoje a gente vai entrar numa parte da contabilidade. Nós vimos aí até o primeiro bimestre a contabilidade que a gente chama de contabilidade básica, ou então contabilidade fiscal, que é a parte de lançamento de notas, da utilização das demonstrações contábeis, tanto para tomada de decisão, quanto para utilizar ela no dia a dia da empresa, né? Fazer uma forma de controle das nossas finanças aí, controles dos recebimentos, dos pagamentos, das vendas, de quanto nós estamos tendo de lucro, quanto estamos tendo de custo, enfim. E agora, no segundo momento, nós vamos falar sobre a contabilidade societária. O que é a contabilidade societária? É a contabilidade das empresas, ou seja, como que eu formalizo uma empresa, como eu crio uma empresa, como dou vida a uma empresa. Qual é a lei que rege isso, o que eu preciso para fazer isso? Como eu sei qual empresa é melhor para minha atividade, para o que eu quero fazer, qual é o meu objetivo como empresário, tá? Então, a lei societária, a contabilidade societária, ela está ligada às sociedades, tá? Então, a gente fala aí as nossas pessoas jurídicas, né? Então, toda vez que a gente falar em pessoa jurídica ou sociedade, nós estamos falando de empresas, tá? Então, empresas que têm sócios, ou que têm acionistas, ou que têm apenas um dono, né? Então, o que a gente fala aí que é uma sociedade, não. Uma empresa unilateral, um ME, um empresário individual, ou uma microempresa, que é o nosso MEI, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou explicando para vocês, conceituando e classificando os tipos de empresa, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês que para a gente abrir uma empresa no Brasil, para que de fato a nossa empresa esteja regulada, regulamentada corretamente e possa abrir as portas de acordo com o que o fisco, com o que o governo ele exige, então ela tem que seguir aí um conjunto de regras, que a gente chama de regras da contabilidade societária, e um conjunto de diretrizes, tá? Tudo isso está de acordo com a contabilidade, né, na contabilidade brasileira, que é de acordo também com as normas internacionais de contabilidade. Então, essa é uma coisa bem importante para vocês saberem, tá? A contabilidade do Brasil, assim como demais países, elas são todas padronizadas. A gente fala que elas são harmonizadas, na verdade, tá? Ou seja, elas seguem aí um mesmo escopo. Por exemplo, as demonstrações contábeis são iguais, elas têm a mesma estrutura. A ideia das empresas é igual, o objetivo das empresas é igual, o que muda é a cultura de cada país, tá? Então, toda vez que a gente fala em contabilidade, nós estaremos falando de uma contabilidade de um determinado país, que também está de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Por que isso? Porque hoje em dia nós estamos no Brasil, e se nós temos dinheiro sobrando aí na nossa empresa, ou até mesmo pessoa física, que queira investir esse dinheiro com um perfil de investimento com mais retorno, porém com risco maior, então vai investir, por exemplo, na bolsa de valores. Então, hoje em dia, por meio da internet, por meio da globalização, eu estou aqui no conforto da minha casa e eu invisto meu dinheiro tranquilamente em uma empresa da Tailândia, uma empresa do Japão, uma empresa dos Estados Unidos, da Austrália, enfim. Do conforto da minha casa eu posso fazer isso, tá? Então, qual é a única ferramenta que uma pessoa precisa para decidir se vai ou não vai investir em uma empresa? Qual é a única ferramenta que ela tem que ter uma linguagem global? Eu, estando aqui no Brasil, eu preciso entender as informações lá da Tailândia. É a contabilidade. Então, são as demonstrações contábeis e a essência da contabilidade em si, né?
lucro, despesas, custos, enfim. Nesse sentido, os investimentos. Então, a contabilidade, a gente fala que é a língua universal dos negócios. Por isso que a contabilidade, ela é, tanto no Brasil como no resto do mundo, harmonizada. Tá? Então, aqui, a contabilidade societária, ela avalia e desenvolve leis relativas à constituição das sociedades. Então, se eu quero abrir uma sociedade LTDA, tá? Então, a gente fala sociedade limitada. O que eu preciso? Qual é o tipo de empresa que eu posso registrar nesse tipo de empresa? Então, tudo isso vai vir advindo da contabilidade societária. Ah, eu registro essa empresa na junta comercial ou eu tenho que registrar essa empresa num cartório de pessoa jurídica. Então, tudo isso são informações, são dados, são conteúdos que são disseminados por meio da contabilidade societária, tá? Qual é a principal base da contabilidade societária? Como que a contabilidade societária, ela sabe dizer quais são as leis da constituição de vários tipos de empresa, como ela consegue identificar qual é a melhor empresa para cada tipo de atividade, como ela sabe identificar quanto de faturamento uma empresa tem que ter, ou então quanto que tem que integralizar de capital social nas empresas, se vai fazer o registro dessa empresa na junta comercial, ou se vai fazer no cartório de registro civil, que a gente chama hoje em dia de cartório, a gente chama também de cartório de pessoa jurídica, né? Então, quem estipula tudo isso, a contabilidade societária, ela é totalmente regida por uma lei que a gente chama de Lei 11.638, que foi atualizada em 2007, tá? Então, 11.638/07, que aborda todos os aspectos da contabilidade societária. Então, tudo de como eu constituo uma empresa, de quais são os tipos de empresas que vigoram no Brasil, que podem ser abertas no Brasil, quais são os tipos de atividade que podem ter para cada uma dessas empresas. E essa lei, ela substituiu a antiga lei das sociedades por ações, que a gente chama de Lei 6.404 de 76, tá? Então, o nome da Lei 11.638, que rege todo o conteúdo da contabilidade societária, é Lei das Sociedades por Ações. Por mais que o nome seja Lei das Sociedades por Ações, ela não vigora apenas sobre as empresas SAs, então ela não fala apenas como que devem ser constituídas empresas SAs, tá? Ela fala de todos os tipos de empresa. Empresas que a gente vai ver depois que são divididas por empresas por cotas e empresas por ações, que são as chamadas de SAs. Também fala de empresas unilaterais, ou seja, apenas um sócio. Também fala de sociedades, LTDA, sociedade simples. Então, ela só tem esse nome porque, além de ter informações sobre as sociedades por ações, ela também tem como devem ser feitos todos os procedimentos contábeis das sociedades por ações, tá? Mas isso não é uma parte pelo qual a gente vai adentrar, se aprofundar nesse primeiro momento. Nós vamos falar apenas das classificação das empresas. Quais tipos de empresas vigoram no Brasil, tá? Então, posso constituir qual tipo de empresa, qual é o conceito de cada uma delas, qual é a característica de cada uma delas, qual a diferença há entre elas, por exemplo. Então, como se faz o registro dessas empresas, o que eu preciso para registrar uma empresa dessas. Então, nós veremos isso agora, tá? Então, isso aqui eu vou falar mais para frente, tá, pessoal? Que eu tenho lá uma parte que eu vou falar sobre as sociedades anônimas para vocês. Então, vamos iniciar aqui. Nós vamos começar iniciando a classificação das empresas. Então, aqui eu coloquei para vocês. Veremos que tem como a gente classificar a empresa de forma jurídica, faturamento e número de empregados. Porém, nós vamos classificar de uma forma bem mais criteriosa, que é pela lei. A lei explica como deve ser feita a classificação de cada uma das empresas, tá? Empresas sem sócios. Então, nós temos dois tipos de empresas sem sócios. Empresa que eu digo, a gente chama assim,
nós classificamos como empresa normal, tá? Normal, que eu digo assim, uma classificação jurídica mesmo, que é da palavra. Então, nesses dois tipos de empresa sem sócios, não entra o microempreendedor individual, tá? Entra apenas empresas aí que são consideradas do Simples Nacional, mas não do MEI, ou de lucro real ou de lucro presumido, que é uma forma de tributação, tá? Ela é uma empresa que, por exemplo, nós vamos ver aí a diferença de uma empresa normal para uma microempresa, tá bom? É uma microempreendedora individual, mas isso mais para frente. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês sobre as empresas sem sócios, tá? Quando a gente fala de empresa normal, então, são empresas que não têm, por exemplo, o MEI, ele tem limite de faturamento, que depois que passar de, acho que esse ano é 80 mil, 81 mil? 81 mil de faturamento no ano tem que se transformar em um empresário individual ou uma IRELI, tá? Ou uma sociedade, então se definir melhor. Só pode registrar um funcionário. Numa empresa normal não tem isso, tá? Não tem esses detalhes, essas limitações. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, empresa sem sócios. Nós vamos falar sobre a primeira delas. Empresa individual, a gente chama de EI, tá? Então, o empresário individual é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É a pessoa física como titular da empresa, o que representa dizer que o patrimônio pessoal do empresário será comprometido em caso de endividamento. Então, pessoal, quando a gente fala em empresário individual, este empresário individual, ele pode abrir uma firma de forma bem simples, tá? Então, ele abre lá uma empresa normal, faz o seu contrato social. Então, até ano passado, o empresário individual, ele tinha uma coisa que chamava requerimento do empresário. Em vez de o seu contrato social, ele era chamado de requerimento do empresário, seu ato de constituição, seu documento de constituição. Hoje em dia, o governo padronizou, todos eles têm um contrato social, todos os tipos de empresa têm contrato social. O único que não tem é o MEI, tá bom? E daí ele tem certificado de empreendedor, se não me engano, assim, tipo certificado de microempreendedor individual. Então, o empresário individual, ele pode chegar no contador dele e falar o seguinte, ó, eu quero abrir uma empresa, eu não vou ter sócios, vai ser só eu. Aí o contador vai falar, beleza, então por lei, a sua razão social, ela precisa ser o seu nome. Então, no meu caso, vai ser Ana Caroline Priebe tracinho ME, tá? Então, ME de microempresa, tá, pessoal? Ou eu posso colocar EI também, mas geralmente as pessoas utilizam ME, microempresa, que o tamanho da empresa ele é o menor, é o menor tamanho de empresa. Depois vai crescendo conforme faturamento. Aí, pessoal, eu posso colocar o nome fantasia, né? Por exemplo, Priebe Educações, por exemplo. Priebe Contabilidade, tá? Aí, essa minha empresa, eu posso colocar um valor mínimo de capital social. Então, eu quero integralizar apenas R$1.000 de capital social na minha empresa. Eu posso, esse tipo de empresa me dá essa possibilidade, tá? Porém, no empresário individual, em caso de falência dessa empresa, em caso de fechamento da empresa por dívidas, enfim, o empresário individual, ele vai responder com o seu capital social, com o patrimônio da empresa e também com o patrimônio da pessoa física. Então, nesse caso, está vinculado tanto o CNPJ como o CPF do empresário, do dono da empresa, tá bom? Então, essa é a diferença desse tipo de empresa. Então, é uma empresa sem sócios, porém é uma empresa que eu posso constituir ela com um valor bem baixo de capital social, porém, em caso de endividamento, a empresa está totalmente correlacionada com o CPF do empresário, tá? Com o CPF do empreendedor e do dono da empresa,
beleza? Ela não tem limite de faturamento, mas se ela estiver no Simples Nacional, o Simples Nacional, ele é uma forma de tributação, tá? É a forma mais simplificada que tem. Então, caso essa empresa esteja no Simples Nacional e ultrapasse o faturamento anual de 4.800.000 reais, ela vai ter que mudar de tributação. Aí ela vai, por exemplo, para o lucro real. Mas isso é uma coisa que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, a única coisa que eu quero falar para vocês é um tipo de empresa bem fácil de abrir, porque não tem limite de integralização de capital social, porém, ela tem esses destaques que o CPF do dono da empresa está diretamente ligado com a empresa. Então, em caso de não pagamento de dívidas, de falência, vai ser cobrado tanto do CNPJ, tanto os bens da empresa, quanto do empresário, do dono da empresa. Então, esse é um tipo de empresa sem sócios. Outra coisa. Nesse tipo de empresa aqui, não é permitido profissões regulamentadas. O que são profissões regulamentadas? Profissão regulamentada é aquela pela qual tem um órgão de classe por trás da profissão e é preciso geralmente passar por algum tipo de prova ou para que conceda a responsabilidade do profissional. Por exemplo, o contador. O contador, ele é uma profissão regulamentada. Então, eu saio bacharel em contabilidade da faculdade, eu faço uma prova conhecida como CFC ou CRC. Se eu passo, eu posso assinar de responsável pelas empresas como contador. Então, isso torna eu uma profissão regulamentada. Minha profissão, ela tem responsabilidade sobre a sua clientela, sobre as empresas que estão sobre sua responsabilidade. O médico, o nutricionista, o advogado, o engenheiro, todas essas profissões têm que assinar pelo seu serviço. O representante precisa assinar, ninguém pode fazer, por exemplo, o administrador não pode assinar como contador, tá? Porque o órgão de classe não permite. Então, profissões regulamentadas são aquelas que têm um órgão de classe por trás que fala, esse serviço apenas pode ser assinado pelo contador, ou esse serviço pode ser apenas assinado pelo médico, enfermeiro não pode assinar, farmacêutico não pode assinar, a secretária do médico não pode assinar, enfim. Então, somente aquele profissional regulamentado que pode assinar sobre aquele determinado serviço. Então, esse tipo de empresário individual, não pode ter atividade regulamentada. Então, por exemplo, um médico, um farmacêutico, um engenheiro, um nutricionista, um contador, um advogado, não pode se enquadrar como empresário individual. Ele não se enquadra como empresário individual. Ele tem que abrir outro tipo de empresa, que é uma empresa conhecida como EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, aqui, como eu já disse, tem dois tipos de empresas sem sócios. O EI, que é o empresário individual, e o EIRELI, Empresário Individual de Responsabilidade Limitada. Quem é o que é o empresário individual de responsabilidade limitada? O que significa esse responsabilidade limitada? A responsabilidade limitada significa que o dono da empresa, ele tem a sua responsabilidade limitada ao capital social da empresa, ao patrimônio da empresa. Isso quer dizer que em caso de endividamento, o dono da empresa, ele não tem que pegar bens do CPF dele, dinheiro do CPF dele, para pagar contas da empresa. A responsabilidade é limitada até o capital social da empresa. Não passa responsabilidade para o dono, tá bom? Mas, para isso, esse tipo de empresa ela tem algumas características diferentes da que a gente viu. Então, olha só. O empresário individual não poderá, com seus bens pessoais, pagar pelas eventuais dívidas da empresa. Porém, irá pagar com o valor do capital social integralizado. Então, para eu abrir um tipo de empresa como essa, as chamadas EIRELIs, a Lei 11.638,
vigora que, em contrapartida, o valor do capital social é mais alto. Antes a gente viu que no empresário individual apenas, ele poderia integralizar R$1.000. Nesse tipo de empresário social, de empresa aqui, que é chamada IRELI, empresário individual de responsabilidade limitada, é preciso integralizar 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Então, hoje, se eu for lá abrir uma IRELI, para mim abrir a minha empresa de contabilidade, eu vou ter que integralizar aí aproximadamente um pouquinho mais de R$100.000 em capital social. Por isso que a minha responsabilidade é limitada até o meu capital social. Aí aqui, muitas pessoas perguntam, como que a gente integraliza isso aí? Como que o governo vai saber se integralizou esse valor aí? Então, geralmente, os sócios não integralizam, o empresário não integraliza esse valor total, tá? Mas, caso essa empresa entre em dívida, né, vai falir, vai decretar falência, vai fechar as portas, enfim, e o governo perceber que o empresário individual de responsabilidade limitada, então o dono da IRELI não integralizou esse dinheiro, ele vai cobrar o sócio pela integralização. Ele vai fazer ele integralizar com os bens do CPF dele, tá? Então, de algum jeito ou de outro, ele vai ter que integralizar, a não ser que essa empresa nunca fale, né? Que é o objetivo da contabilidade aí. Mas então, daí com certeza, o sócio vai ter esse dinheiro para movimentar e terá esse dinheiro em mãos, porque cada vez a sua empresa está em mais ascensão, com mais capital de giro, enfim. Tá? Então, para quem pergunta, prof, mas eles realmente integralizam esse valor? Não, não integralizam, tá? Pelo menos dos que eu vi, ninguém nunca integralizou. Então, mas vale lembrar que se caso de falência, o governo vai atrás para saber por que não integralizou. Isso é um crime de alguma forma ou de outra, porque você está passando por cima de uma lei, você não está cumprindo com a lei, então o governo vai provavelmente, ou o juiz, né, que estiver regendo o processo, ele vai falar, ó, fulano, você vai ter que pagar com o seu bem pessoal, paga com o seu carro, paga com a sua casa, vamos leiloar a empresa, enfim. Vai dar algum jeito para que realmente seja paga aquela dívida, tá? Então, os dois tipos de empresário individual. Empresário individual apenas, que pode integralizar aí no mínimo R$1.000 de capital social, porém, em caso de dívida, está atrelado o CPF do sócio, e a IRELI, que é uma empresa é uma empresa sem sócios, que que a responsabilidade ela é limitada até o capital social da empresa. Então, em caso de endividamento, não mistura o que é do sócio com o que é da empresa. Mas, para isso, ela precisa integralizar 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Esse tipo de empresa também, que é a IRELI, ela pode comportar todos os tipos de empresa. Tanto uma atividade de comércio, como uma atividade de prestação de serviço regulamentado, então aí uma clínica médica, uma clínica odontológica, um nutricionista, uma contabilidade, enfim, ela dá essa abrangência para esse tipo de atividade. Já o empresário individual não dava essa abrangência, só pode abrir empresas que não são regulamentadas. Então, se quiser abrir uma padaria, se quiser abrir um pet shop, se quiser abrir um 99, uma loja de roupa, uma loja de sapato, aí pode. Mas empresas, por exemplo, um escritório de engenharia, um escritório de contabilidade, não pode. Empresas com sócios. Nós temos dois tipos de empresa com sócio. A que a gente chama de sociedade simples e a sociedade empresária LTDA, tá? Então, nós temos aí sociedade simples e sociedade empresária. A sociedade empresária é a mesma que a LTDA, é a mais conhecida. Então, vamos ver aí característica das duas. Então, a sociedade simples, ela tem várias características. Então, a primeira dela é que é uma sociedade
que ela é constituída para pessoas desenvolver atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística. Essas sociedades podem contar com auxiliares ou colaboradores. Caso o exercício da profissão requeira outras atividades que não seja intelectual, perde-se a condição de sociedade simples. Então, pessoal, vamos supor que ao invés de eu abrir uma Eireli, que eu sou a única dona da minha empresa, eu quero abrir uma sociedade de contadores. Quero fazer uma sociedade, um escritório de contabilidade que vai ter 3 ou 4 contadores. Nesse caso, eu não posso abrir uma sociedade empresarial, uma LTDA. Eu preciso optar pela sociedade simples, que é uma sociedade constituída com a finalidade de desenvolver atividades intelectuais, tá? Então, o que é isso? As profissões regulamentadas, igual eu falei antes para vocês, médico, nutricionista, engenheiro, advogado, contador, que é aquelas pela qual o profissional assina pela empresa, assina pelo paciente, assina pela casa, pelo edifício que ele está construindo, né? Ele tem responsabilidade com o serviço que ele está prestando. Então, precisa ser uma sociedade, se for fazer uma sociedade desse tipo de empresa, é preciso ter uma sociedade simples. Todos os sócios precisam ter a mesma formação, precisam ser formados naquela empresa. Então, eu vou abrir uma sociedade, vou abrir um escritório de contabilidade em sociedade. Eu e os fulanos de tais que vão ser os meus sócios, precisamos ser formados em contabilidade e ter e nós precisamos ter o nosso CRC, que é o nosso órgão de classe, que nos permite assinar pelas empresas. Então, esse tipo de sociedade são para sócios que vão trabalhar com a sua atividade profissional, na qual eles são formados. Então, aqui, vamos supor que nós somos engenheiros e vamos abrir a nossa construtora. Todos nós precisamos ser engenheiros. Todos nós temos que ser bacharel em engenharia formado com o nosso diploma. Senão, a gente não pode fazer uma sociedade, tá? Então, qualquer outro sócio que não for formado não pode abrir empresa com a gente. Então, esse tipo de empresa é para profissionais que vão trabalhar vão exercer a atividade da sua própria profissão. Então, prestem atenção. Nesse tipo de sociedade, eu vou ter apenas uma atividade principal, que vai ser contabilidade. Essa vai ser a minha atividade principal, que é a mesma da minha profissão, é a mesma da minha formação. Então, esse tipo de sociedade, ela só pode ter atividade de prestação de serviço. Então, ou vai ser médico, ou vai ser engenheiro, ou vai ser contador, ou vai ser uma faculdade, ou vai ser uma escola, ou vai ser uma empresa de cursinho, ou então vai ser uma sociedade aí de artesãos, por exemplo, tá? Então, vai ter os sócios, eles precisam ter a mesma profissão, ser formado na profissão que eles vão exercer, na atividade que eles vão exercer na empresa. Então, contador, se a empresa é a atividade de contabilidade, os sócios precisam ser contadores registrados pelo CRC. Se a sociedade é uma construtora, os sócios têm que ser engenheiros, com o número do CREA, tá? Se a sociedade é uma clínica médica, todos os sócios têm que ser médicos e têm que ter o CRM. Tudo isso vai no meu ato de constituição. Então, essa é a atividade, essa é a sociedade simples, tá? Então, aqui eu dei todos esses exemplos que eu falei para vocês antes. E aqui eu falo para você como que eu faço o contrato social desse tipo de empresa. Então, é basicamente a mesma coisa do que os demais atos
constituintes de uma empresa, então os demais contratos sociais, tá? Então, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência. Aí ali junto com a profissão a gente já vai colocar o número da nossa carteirinha, se é CRC, se é CRM, enfim, se é CREA. Então, quanto de, por exemplo, aqui no 4, a cota de cada sócio, então a nossa empresa vai ser integralizada em 100 mil reais. Nós somos 4 sócios, cada um vai integralizar 25 mil. Então, tudo certinho, bem definidinho. A prestação a que se obriga o sócio, cuja contribuição se consiste em serviço. Então, a prestação que se obriga os sócios, nós vamos exercer o serviço de contadores, que é o mesmo, é o trabalho que nós realmente vamos exercer dentro da empresa. Nós não vamos ser apenas administradores daquela empresa, nós vamos exercer a atividade pelaquela empresa. Então, aqui algumas características da sociedade simples. A sociedade simples, ela não é registrada na junta comercial, como todas as outras empresas, tá? Então, todas as empresas, elas são registradas na junta comercial. Então, para quem não conhece, para quem não tem essa familiaridade, Toledo é a CIT, né? Vocês têm a Simacar. Não é a CIT para vocês. Em todo município tem uma coisa que chama, aqui em Marechal, por exemplo, é a Simacar, aí em Toledo é a CIT, lá em Cascavel acho que é a SIC, enfim. Então, dentro da CIT tem um núcleo, né, tem um setor que chama-se junta comercial. É lá aonde é aquele setor que é responsável por analisar se o contrato social está correto, se todas as informações estão corretas, se realmente os sócios da sociedade simples, eles têm o registro do órgão de classe, se eles podem ser sócios desse tipo de sociedade. Então, é ali dentro que são desenvolvidas todas as constituições da empresa. Porém, na sociedade simples, não é na junta comercial que é feito o registro da empresa. E é feito, sim, nos cartórios de registro de pessoa jurídica. Então, diferentes das demais tipos de empresas, a sociedade simples ela é registrada em cartório de registro de pessoa jurídica. Então, o capital social ele pode ser integralizado em dinheiro, imóveis, ou então, se os outros sócios aceitarem, pode ser por meio de contribuição de serviço. Então, eu vou falar assim, ó, eu vou trabalhar com vocês, mas como sou eu que manjo da auditoria, eu não vou integralizar o mesmo valor que vocês. Eu vou integralizar 10 mil e outros 15 mil eu vou prestar em serviço para a nossa empresa. Se os outros sócios concordarem, pode ser assim, tá? Mas precisa estar bem especificadinho lá no contrato social. Agora a gente vai falar sobre responsabilidade solidária. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, ou já tenham ouvido falar, mas não se aprofundaram, né? Ou alguns já sabem exatamente o que é. Então, responsabilidade solidária dos sócios. Toda vez que nós tivermos uma empresa, uma sociedade, os sócios vão ter responsabilidade solidária. O que é isso? Vamos supor, então, continuando naquele exemplo de antes. Nosso capital social da nossa empresa vai ser 100 mil, somos em 4 sócios. 3 sócios integralizaram cada um seus 25 mil reais. E daí, um sócio que não tenha integralizado o capital social dele, ele vai sair da empresa. Ele vai sair da empresa e saiu da empresa e 2 anos depois, esse valor ainda não tenha sido integralizado na empresa. O sócio saiu e ainda não tem os 100 mil integralizados, só tem 75 mil. Isso quer dizer que nós, os outros 3 sócios, nós temos responsabilidade solidária, ou seja, nós vamos ter que integralizar pelaquele sócio que saiu da empresa e não integralizou. Ou, vamos supor que o sócio vai continuar na empresa, ele não saiu, mas a empresa quebrou. E agora os credores estão nos cobrando. Se acabou o capital social, já pagamos com o nosso patrimônio, já
já pagamos tudo que a gente conseguia e ainda ficamos devendo. Esses 25 mil reais que o sócio não integralizou, que um dos sócios não integralizou, nós vamos precisar integralizar para pagar o restante das dívidas, tá? Porque se tá em documento que são 100 mil reais integralizado, é preciso integralizar esses 100 mil reais. Não importa se você já tem integralizado o seu. Você é sócio, vocês têm uma sociedade. Então, há a responsabilidade solidária de cada sócio, tá? Outra coisa, é impossível excluir um sócio da participação dos lucros ou das perdas. Então, se houve perda na minha empresa, cada sócio, todos os sócios não vão receber nada naquele ano, tá? Não vão receber nenhum lucro daquela empresa porque nós tivemos prejuízo. Não tem como um sócio receber e os outros não. Ou todos os sócios recebem, 90% do sócio recebeu o lucro e o outro não. Não, é impossível excluir algum sócio de receber lucro, tá bom? Ou de dividir aí o prejuízo para cada sócio pagar. Aí aqui, ó, outra questão. Credor de sócios da empresa pode, não havendo outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que este couber nos lucros da sociedade. Então, vamos supor que nós processamos um sócio de uma empresa, porque ele não pagou, pequenas causas. Aí o juiz vai lá e olha que esse sócio dessa empresa já tirou todos os bens do nome, a única coisa que ele tem é essa empresa. Então, ele fala o seguinte, ó, fulano, a partir desse ano, todos os meses, eu vi que ano passado você teve um lucro de 50 mil, tá? Você recebeu. Então, mês a mês, você vai pagar com esse lucro dos 50 mil, R$ 1.000 para a Ana. Então, o juiz pode falar que parte do lucro vai ser pago para credores, tá bom? Então, o juiz pode emitir essa execução, tá bom? Esse tipo de execução. Aí nós temos outro tipo de sociedade, que é a Sociedade Empresarial Limitada, as LTDAs. Então, vem uma LTDA que a gente conhece bem. Aqui em Marechal tem uma. Irmãos Krause LTDA, ou Mercearia da Esquina LTDA, Mercado Copagril LTDA, vamos supor isso, né? Então, esse tipo de sociedade, ela é uma sociedade abrangente. Ou seja, para eu ser sócio dessa empresa, eu não preciso ter formação, não precisa ser só prestação de serviço, pode ser comércio, pode ser prestação de serviço, posso ser formado ou posso não ser formado. Então, esse tipo de sociedade, ela não tem essa limitação que a sociedade simples tem. Porém, claro que não tem como eu fazer uma sociedade de contadores e não posso, se eu tenho uma sociedade de contadores, eu não posso alocar ela nesse tipo de sociedade limitada. Porém, se eu quiser abrir uma panificadora, se eu quiser abrir uma empresa de prestação de serviço e também de comercialização de produtos elétricos, então, além de vender luzes, mangueiras de LED, fios de tudo que é tipo para toda, desde a construção até o acabamento de uma casa. Além disso, eu prestar serviço, também a minha empresa prestar serviço de instalação de luz, enfim, eu posso tranquilamente, tá? Então, essa empresa, ela não tem limitação. Ela é uma sociedade empresária limitada e a sociedade empresária tem por finalidade o exercício da atividade própria de empresário, sujeito ao registro, independente do seu objetivo, devendo se inscrever na junta comercial. Então, qualquer sócio, o registro é na junta comercial do respectivo município onde a empresa estará instalada. Então, se ela for instalada em Toledo, ela vai na junta comercial de Toledo. Marechal, na junta comercial de Marechal. E assim por diante, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês que é aquela que desenvolve profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços, constituindo o elemento de empresário. Então, eu sou empresário quando eu sou responsável por uma empresa, quando eu sou sócio de uma empresa e quando eu trabalho ali como administrador, como dono da empresa, como sócio da empresa, eu me caracterizo como um empresário.
Então, aqui eu trouxe um exemplo de empresários, tá bom? Podemos citar um exemplo. 2 ou mais pessoas que resolvem constituir uma empresa cuja atividade esteja voltada para o comércio varejista em gênero alimentício. Então, pode ser uma distribuidora de alimentos, pode ser um mercado, enfim, uma mercearia, uma conveniência. Principais características, então, da sociedade empresarial limitada. Então, aqui eu coloquei as mesmas coisas, essas características, elas são bem parecidas com as da sociedade simples. A única coisa é que o sócio, nesse caso, o sócio nesse tipo de empresa, ele não precisa exercer o seu serviço, a sua profissão, tá? Então, ele vai exercer a atividade de empresário, ele vai tomar conta de uma empresa, independente dessa empresa ter a atividade que ele é formado ou não, tá? Então, aqui, por isso que aqui na BR fala o seguinte, é verada a contribuição que consiste em prestação de serviço. Por quê? Porque você não é formado naquela atividade para prestar um serviço sobre aquilo, tá? A sociedade é regida pelo Código Civil e também pela Lei 11.638, que está aqui, ó, ou pela sociedade anônima. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente. Aqui também fala a mesma coisa, é assegurado o sócio minoritário que represente apenas 1/5 do capital social. Ah, tá. Todos os sócios, eles têm direito de votar, votar sobre quem vai ser administrador. Caso a empresa tenha conselho fiscal, tem direito de votar pelo menos em um membro para compor o conselho fiscal, tá? Então, não tem distinção em relação a isso. Os sócios podem dividir cotas iguais ou desiguais. Então, por exemplo, nós vamos abrir uma empresa. A minha parte vai ser 50% da empresa, 100 mil. Os outros 100 mil, os outros 50%, vocês vão dividir da forma que vocês quiserem. Então, a cota de cada sócio da empresa, ela pode ser igual ou desigual, tá? Impossibilidade também de excluir os sócios da distribuição de lucros, tá? E daí outro tipo de sociedade, as sociedades por ações. Essa é muito boa, pessoal. Então, antes, quando a gente falou de sociedade simples e de sociedade LTDA, de responsabilidade limitada, nós estávamos falando de 2 sociedades que o capital social ele é composto por cotas, tá? Então, cotas que dão responsabilidade limitada ou sociedade limitada ou responsabilidade solidária, integralizar, em pagar dívidas dos sócios, tá? Agora, quando a gente entra em sociedade por ações, esse tipo de sociedade, diferente daqueles outros que nós vimos, ele não é composto por pessoa. Então, não existe essa de, a Bruna é sócia daquela sociedade por ação. Não. Esse tipo de empresa, ele é composto por ações e não por sócios. Cada um dos sócios, ele tem responsabilidade apenas pelo montante de suas ações. Então, a gente fala que não tem aquela aproximação entre os acionistas. Não são mais sócios agora, somos acionistas ou investidores, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês. De acordo com o artigo 1088 do novo Código Civil, nas sociedades anônimas ou companhias, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço da emissão de suas ações que subscreveram ou adquiriram. Essa sociedade é registrada pela Lei 6.404 e 11.638. Então, pessoal, diferente das sociedades que nós vimos aí, o capital social ele é composto por ações
E os sócios, eles são aí responsáveis apenas pelo montante das suas ações. A sociedade, ela não tem essa aproximação. Então, geralmente, quando a gente vai abrir uma LTDA, aí, uma empresa com sócios, os sócios geralmente são amigos, são irmãos, pai, filhos, enfim. Nesse tipo de sociedade, não. Nesse tipo de sociedade, geralmente uma empresa é dona da outra. Dificilmente tem acionistas aí que são pessoas físicas. Geralmente uma empresa é dona da outra. Então, o exemplo que eu sempre trago aqui, nessa parte, pode ser, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é dona da marca Fanta, por exemplo. É dona daquela H2O, por exemplo. Então, nesse sentido, entendeu? São empresas que são donas de outras. A gente está falando aqui de empresas de grande porte, empresas muito grandes, tá bom? Então, a característica das sociedades anônimas. Então, ela é regida pela Lei 11.638 e 6.404 de 76. O capital social é dividido por ações. A responsabilidade de cada acionista até o montante da sua parte do capital. E é um tipo de sociedade mais comum para grandes corporações. Então, pessoal, tem dois tipos de sociedade por ações. Companhias abertas e companhias fechadas. Qual é a diferença de uma para outra? Quando a gente fala em companhia aberta, nós temos uma companhia que negocia ações na Bolsa de Valores. Então, para isso, ela precisa cumprir com alguns requisitos. Então, quem é que fiscaliza uma companhia de capital aberto? Ou melhor, as sociedades por ações? É a CVM, tá? Então, a CVM, ela é a Comissão de Valores Mobiliários. Para que uma empresa se torne uma empresa de capital aberto, ela precisa mandar, durante um ano, trimestralmente, as suas demonstrações contábeis para a CVM analisar. Essas demonstrações contábeis têm que ser balanço, DRE, DFC, DVA, notas explicativas e também relatório de auditor, relatório de auditoria. Então, vai passar um auditor lá, vai conferir todos os procedimentos das demonstrações contábeis e vai relatar para a CVM tudo aquilo que não está em consonância, tudo aquilo que não foi feito direito, todo aquele possível erro, tá? Então, e daí a CVM vai analisar até que ela vai falar, ó, agora eu vou deixar vocês negociar ações na Bolsa de Valores. Vamos começar aí com 100 ações. Depois disso, a CVM vai liberando aí para aumentar as ações até que essa empresa ela tenha, vamos dizer assim, um senso bem comum, cacife para ser uma empresa de capital aberto. Então, para que pessoas invistam mesmo nela e depois, caso essa empresa dê lucro, eles tenham realmente dinheiro para pagar os dividendos para esses investidores. Então, pessoal, dividendos é o lucro dos investidores que investem em empresas de capital aberto, tá bom? Companhias fechadas, elas são sociedades por ações, porém elas não negociam ações na Bolsa de Valores. Mesmo assim, elas devem satisfações à CVM, tá? Então, a CVM, ela cobra das companhias de capital fechado, que mandem as suas demonstrações contábeis. DRE, balanço, DFC, DVA, notas explicativas e relatório de auditoria uma vez ao ano, tá? Então, tem que mandar uma vez ao ano para a CVM. Para quê? Para que caso algum dia você queira abrir, a CVM tenha feito todo o acompanhamento da sua empresa e ver se não tem nada exorbitante de um ano para o outro, tá? Então, principais características desse tipo de empresa. As sociedades por ações são uma sociedade de capital e não de pessoas. Como eu disse antes, não tem aquela afinidade, aquela proximidade que nós vemos aí nas sociedades comuns, do nosso dia a dia, do nosso mercado aí que nós estamos inserindo. Seu capital é dividido em ações, o titular da ação é chamado de acionista e a responsabilidade do acionista vai estar até o preço da emissão de suas ações. Então, aqui mais características. As ações são livremente negociáveis, então eu não quero mais essa ação, eu coloco ela lá para ser negociada na Bolsa de Valores, a não ser que você seja aí um acionista majoritário. Se você for um acionista majoritário, você vai ter que passar, antes de colocar essas ações para vender no mercado em geral, vocês vão ter que
vai ter que ver se ninguém da administração ou os outros acionistas vão querer comprar. Se ninguém quiser comprar, pode colocar para vender no mercado em geral, tá? Falecendo o titular da ação, não poderá ser impedido o ingresso de seu sucessor no quadro da sociedade. Então, vamos supor aí que morre o dono da Coca-Cola, que é o dono da Fanta também, e que é o dono da H2O também. Eu não posso pegar as ações dele e colocar para vender. Não posso, por quê? Porque o filho do dono da Coca-Cola tem o direito de assumir o título das ações do pai dele. Bom, e assim por diante. A companhia é sempre empresarial, então ela não vai ter atividade, por exemplo, de contador, de auditor, de médico, vai ser sempre uma empresa empresarial, uma indústria. Então, continuando aí com o exemplo da Coca-Cola, tem o objetivo de ser uma empresa empresarial. Tá? Geralmente, prestação de serviço. Quais são os tipos de prestação de serviço que são companhias abertas? Telecomunicação, então vamos falar aí TIM, Oi, Vivo, Energia Elétrica, Eletrobras, Copel, instituições financeiras, Banco do Brasil, Nubank, entre outros. As sociedades por ações, elas são denominadas. Então, as sociedades por cotas, elas geralmente são denominadas LTDAs. As companhias por ações, as empresas por ações, as sociedades por ações, elas são expressas como companhia. Então, vamos supor assim, Companhia Coca-Cola ou Coca-Cola SA, que são ou companhia ou sociedade por ação, que é abreviado CIA ou SA, beleza? Então, ali, Companhia Brasileira de Distribuição, tá? O órgão deliberativo máximo é a Assembleia Geral, que tem poder para aprovar ou reformar o Estatuto Social. Então, aqui chegou uma parte que eu quero falar para vocês. Além de todas as diferenças da sociedade por ação para uma empresa por cotas, uma sociedade normal, nós temos o ato constitutivo. O ato constitutivo de todas as empresas que nós vimos até agora é o contrato social. De uma companhia, de uma empresa, uma sociedade por ações, o ato constitutivo se chama estatuto social. Para esse tipo de empresa, não é preciso apenas acionistas, apenas ações. É preciso também outros órgãos, além de uma administração. Então, precisa de administrador? Precisa. Precisa de acionista? Precisa. Mas também precisa de órgãos, por exemplo, a Assembleia Geral, que é quem tem o poder de mudar alguma coisa no Estatuto Social, de colocar um novo acionista, de tirar um acionista, enfim, de mudar alguma coisa, o local da empresa, de aumentar essa empresa, tudo isso vai ser feito por meio do Estatuto Social e quem fará é a Assembleia Geral. Tá? Então, aí é uma questão que vocês já devem estar cansados de ouvir. Por que, então, as companhias abrem seu capital? Por que eu sou uma SA de capital fechado e desejo abrir o capital? Então, pessoal, a principal vantagem das companhias de capital aberto é a captação de recursos financeiros por meio da emissão de ações na Bolsa de Valores. E isso faz com que eles captem dinheiro para futuros investimentos, para melhorar o fluxo de caixa deles, o giro de dinheiro deles, com juros baixos. Então, a captação de dinheiro por meio de negociar ações na Bolsa de Valores é mais barata. Por quê? Porque se eu tiver um lucro de 50 mil, eu vou distribuir 30 mil. E eu vou pagar para cada um dos investidores a porcentagem que eles investiram na minha empresa. Então, cada um vai receber pouquinho e só sobre o lucro. E só se eu tive lucro. Se eu não tive lucro, eu não tenho a necessidade de pagar aos meus investidores. Então, a gente fala geralmente que investir em uma empresa de capital aberto, ele é um investimento de
risco, porque se tiver lucro, recebe, se não tiver, não recebe. Se a empresa estiver em ascensão, você vai lucrar com o aumento, com a valorização das suas ações. Se não tiver, você vai despencar, você vai perder dinheiro. Tá? Então, nesse sentido. Então, em vez de recorrer para empréstimos bancários, financiamentos, a empresa faz captação de recursos por meio de investidores, o que traz para ela muito mais rentabilidade em relação a não pagar juros exorbitantes, tá? Então, como eu falei para vocês, o órgão máximo da companhia é a Assembleia Geral. Além disso, também temos conselho fiscal nesse tipo de empresa, tá? Não é obrigatório, mas pode ter. Acho que é isso. Conselho fiscal. Aqui, Assembleia Geral. Conselho Fiscal é um órgão colegiado destinado à fiscalização da administração da companhia. Então, pessoal, aonde geralmente há conselho fiscal? Qual é o tipo de empresa, por exemplo, que tem conselho fiscal? Os bancos, por exemplo, são pessoas fora do banco, não vinculadas ao banco, então não podem ser acionistas, não podem ser administradores, não podem ser colaboradores, tem que ser pessoas fora do meio da empresa para fazer parte do conselho fiscal. Porém, quem vai votar, quem vai participar ou não do conselho fiscal são os administradores aí da empresa, os acionistas da empresa, eles podem votar quem vai ser membro ou não do conselho fiscal, tá? Aí aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês que não pode ser empregado da companhia, não pode ser cônjuge ou parente até terceiro grau do administrador da empresa, porque não pode vincular algum tipo de aproximação uma aproximação daqueles que estão na administração, que são os acionistas majoritários, para que não seja fraudado alguma informação, né? Porque o Conselho Fiscal, ele tem o objetivo de fiscalizar todos os procedimentos feitos pelaquela empresa. Então, essas são as referências, tá? O CPC e também a Lei 11.638. Beleza? Deixa eu interromper o compartilhamento de tela. Então, pessoal, vocês vão assistir essa aula hoje ou amanhã, hoje 19 de maio ou amanhã 20 de maio, e eu estarei durante o horário de aula presente para tirar dúvidas de vocês na hora de vocês desenvolverem as atividades, tá bom? Abraços e até!